Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a aula será de História, Geografia e Língua Portuguesa. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouco dos povos pré-colombianos. Então, vocês vão abrir o livro de História, que está lá na página 67 a 79, tá bom? Sobre o que nós vamos tratar lá no livro? Nós vamos tratar sobre os povos pré-colombianos, que são os maias, os astecas e os incas. Como é que esses povos antigos vieram parar aqui na América? O continente americano ele já era ocupado por diversos povos há cerca de 10 mil anos, como demonstram evidências arqueológicas. De acordo com o estudo, esses povos, eles vieram andando, né? Atravessaram a Ásia, a Europa, e aqui pela Sibéria, ó, atravessando a Sibéria, pelo Estreito de Bering, eles chegaram até o Alasca, e do Alasca foram descendo, chegaram na América do Norte, e da América do Norte vieram até a América do Sul. Outra opção também, que se dizem, é que eles vieram caçando, né, perseguindo animais e chegaram até aqui. E vieram as tribos inteiras. E eles vieram também por navegação pela Polinésia e chegaram até a América do Sul. E também vieram aqui da Europa, atravessaram, vieram para a Oceania e vieram por assim que eles chegaram até a América do Norte e América do Sul. Agora nós vamos falar um pouco desse povo pré-colombiano, que ficavam na América pré-colombiano. Quando os europeus aqui chegaram ao Novo Mundo, uma grande população ameríndia vivia espalhado pelo continente americano. Os povos pré-colombianos ou ameríndios tiveram processo diferenciado de estruturação de suas sociedades. Em 1492, quando Colombo aportou na América, existiam ali pelo menos 3 grandes sociedades, que eram os maias, os astecas e os incas. De uma maneira geral, essas civilizações possuíam formas de organização política, econômica, social e religiosa muito comum. E eles eram ressaltados pelas suas peculiaridades e constituíam-se impérios teocráticos, em que a pessoa do imperador possuía caráter divino. A religião era politeísta e os deuses estavam ligados às forças da natureza e aos animais. As principais civilizações. De azul aqui no mapa destacado estão os astecas. Eles viviam originalmente no norte do atual México, tá? Depois, os maias, que está destacado aqui de vermelho, e se estabeleceram atualmente onde é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Então, os astecas estão de azul e os maias estão de vermelho. E aqui de verde, nessa região aqui, viveram os incas. Eles viveram na região onde está hoje o Peru, o Equador, o Chile e um pedaço da Argentina. Agora vamos ver no mapa
de maneira correta como que é. Então, aqui é o México, né? Aqui, ó, tá a Guatemala, aqui tá Honduras, e aqui está Nicarágua, El Salvador, Panamá. Então, é nessa região de Guatemala, Belize e Honduras que viveram os maias, nessa região aqui. E os astecas viveram aqui no sul do México. E aqui nessa região, pegando um pedaço do Peru, do Equador, parte do Chile, né? Que eles não vieram aqui para baixo, ficaram até aqui em cima, e a Argentina foi onde viveram os incas. Então, aqui, ó, em destaque, com o círculo preto, nós temos onde viveram os astecas e os maias, e em destaque de verde, tem onde viveram os incas. Agora nós vamos falar sobre os povos maias. Era a mais antiga das civilizações pré-colombianas e ela estava localizada na península de Yucatán, onde atualmente é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. A sociedade maia começou a se formar cerca de 3.000 anos atrás. Quer dizer que foi antes de Cristo, a civilização maia já existia. Não se constituíram em império centralizado, desenvolveram-se em torno de centros urbanos autônomos. Quando os espanhóis desembarcaram na península de Yucatán, em 1518, essa sociedade estava bastante fragilizada política e militarmente, mas ainda foram capazes de oferecer resistência aos conquistadores europeus. Como é que estava organizado a civilização maia? Socialmente, o poder político era teocrático e hereditário, sendo que a posição social era dada pelo nascimento. Era bastante rígida, sendo composta por 3 camadas sociais: a família real, ocupante de postos de governo e comerciantes. Aqui, ó. Então, nós vimos aqui uma pirâmide, onde no topo da pirâmide ficava a família real, que era composta por comerciantes e pessoas em postos do governo. No outro, no meio central, ficavam os altos funcionários, que eram os trabalhadores especializados, era em fazer, mexer com ouro, né? Então, e trabalhadores e servidores do Estado. Então, ficava aqui essas pessoas que eram altos funcionários. Aqui embaixo, no último, ficavam os trabalhadores braçais e os agricultores. Economicamente, basicamente, era agrícola, e eles cultivavam milho, e que era produto básico de sua alimentação. Cultivava também feijão, ágave, algodão, cacau. E eles usavam o cacau para fazer uma bebida forte, que eles chamavam de chocolate, e batata doce. Também davam importância às atividades comerciais. Religiosamente, eles eram politeístas, porque acreditavam que o destino era regido por vários deuses. O Itzama, que era o senhor do céu, era o deus mais importante. E também se cultuavam os deuses do sol, da chuva e divindades ligadas à caça e à agricultura. Na organização artística e cultural, os diversos aspectos da arte dessa civilização testemunham um elevado grau de especialização. A qualidade técnica da arquitetura, da escultura e a abundância de cerâmicas confirmam o caráter evoluído desta sociedade. Então, nós vimos aqui, ó,
a arquitetura dos maias, né? Que mais de 3.000 anos eles já começavam a fazer. E duram, essas coisas estão vivas até hoje, não foram destruídas. Na matemática, desenvolveram o conceito de zero, que permitia a execução de contas complexas. Na astronomia, chegaram a estabelecer cálculos precisos sobre a trajetória dos astros, previam eclipses solares e dispunham de diversas técnicas, como o calendário, que permitiam calcular as estações do ano. E suas construções eram feitas para homenagear os deuses e observar mais de perto as estrelas. Então, aqui nós temos o cálculo, né, deles. Como é que eles faziam o cálculo? Eles usavam o 0, né? O 1 era uma bolinha, o 2 ele colocava 2 bolinhas, 3, e assim, o 5 era um tracinho. Então, já o 6 eles colocaram um tracinho para representar o 5 e uma bolinha, um 1. E assim ia o 7. No 10 eles colocavam 2 tracinhos, 5 mais 5. Ó, o 11 é 2 tracinhos, 5 mais 5 mais 1, 11. O 15 era 3 tracinhos, ó, 5 mais 5 mais 5. E assim por diante. Muito inteligente esse povo, não é, gente? E aqui era um calendário que eles previam que podia fazer eclipse e também para plantação, usava para plantação. Agora nós vamos falar dos astecas, os povos astecas. Os povos astecas, eles viviam um pouco mais ao norte da região onde viviam os maias. Eles imigraram para o centro deste território em 1325 e se estabeleceram no meio do Planalto Mexicano, onde construíram sua capital, Tenochtitlan, no centro de um lago que corresponde hoje à Cidade do México. Esta cidade se tornou o centro do grande império. E quando os espanhóis aqui chegaram, ficaram impressionados com as suas ruas largas e limpas. Então, aqui nós temos uma imagem representando esta cidade, Tenochtitlan. Então, aqui, ó, que ela vivia no meio do lago, tá? Onde os astecas moravam e viviam. A sociedade asteca não possuía fronteiras fixas e a unidade da sociedade se baseava na aliança de 3 cidades. As populações subjugavam, pagavam impostos em forma de produtos como ouro em pó, cacau e algodão. A aliança dos povos subjugados com os espanhóis foi o que facilitou a destruição dos astecas. Agora, como é que o povo asteca estavam organizados? Economicamente, no princípio, eles viviam da caça e da pesca. Depois passaram a se dedicar à agricultura, que tornou-se a principal atividade econômica. Eles cultivavam o amendoim, o milho como alimento básico deles, o tomate, o feijão, a abóbora, pimenta, melão, abacate e cacau, que também faziam a mesma bebida que os maias faziam, que era o chocolate. Os astecas aprenderam a aterrar e fazer locais de plantios em pleno lago, em que se espalhava o junco e esteiras, e depois eles colocavam lama por cima destes locais. E aí esses locais chamavam chinampas. O comércio era intenso, possuíam mercados onde vendiam e trocavam os mais variados produtos, como legumes, ervas medicinais, machados. A moeda era a semente de cacau, que era considerado símbolo de riqueza e poder. Então, aqui nós vimos, nessa imagem aqui, como era o chinampas, que era o lugar onde eles colocavam junco, esteira e lama e faziam a plantação, tá?
onde eles plantavam o tomate, o feijão, a abóbora, pimenta, o milho, o melão, eles plantavam tudo aí, tá bom? Agora, como eles estavam organizados socialmente? Era um povo guerreiro e conquistador, e tinha uma sociedade dirigida por militares. O rei comandava o exército e dividia o poder com uma espécie de mulher serpente, que era responsável pelas leis, impostos, construções e distribuição de alimentos. Então, o rei, ele comandava praticamente tudo. E ele só dividia esse poder um pouco com essa mulher serpente. A posição social era dividida em 3 camadas, que era o imperador aqui no topo, tá? No topo ficava o imperador, no meio ficavam os sacerdotes, chefes militares, e os sacerdotes e os chefes militares eram parentes nobres, tá? Do imperador, ela tinha alguma coisa ligada. E aqui também os comerciantes e artesãos. Artesão que faziam ouro, mexiam com prata, então eles eram. E os comerciantes também. Já na base da pirâmide ficavam os camponeses, que eram também guerreiros, e os escravos. Uma forma desses camponeses ascenderem, né? Ascender socialmente era a bravura na guerra. Então, os melhores guerreiros eram escolhidos pelo rei como oficiais, e aí eles ganhavam terras e joias. E como eles estavam organizados culturalmente e artisticamente? Vocês sabiam que eles fabricavam papel? E eles também compunham peças dramáticas para representações teatrais. E a prática da cura era feita por curandeiros com caráter hereditário, sendo que muitos medicamentos foram considerados eficazes pelos espanhóis quando aqui chegaram, em 1500. As técnicas avançadas nas construções, como palanques, aí as obras de irrigação, né? A expressão artística mais significante foi a escultura em pedra. E as estátuas são muitas vezes terríveis e enormes. Então, aqui nós temos uma construção asteca, né? Mostrando a arquitetura deles, como que eles trabalhavam, e eram uns excelentes construtores. E também aqui nós temos uma estátua, né? Realmente a cara dela não é muito bonita, não, né, gente? Mas muito trabalho, muito bem feito, muito lindo, né? E foi achado essa estátua foi achada lá, tá? Pelos pesquisadores agora. A organização educacional. Os astecas valorizavam a educação. Lá, os povos deles aprendiam a ler, a escrever, prever eclipse, aprendiam a ser guerreiros, sacerdotes ou escribas do rei. E também eles aprendiam a obedecer, cavando canais ou varrendo templos. Os alunos, né? E também os alunos levavam comida para os guerreiros nos campos de batalha. Como eles estavam organizados religiosamente? Mais uma vez, eles eram politeístas. Os maias eram politeístas e os astecas também são politeístas. E tinham grande devoção por Colibri Azul, que era o deus do sol. A ideia de oferecer sacrifícios humanos aos deuses era a parte importante da cultura asteca. O exército tinha como tarefa capturar prisioneiros e levar para Tenochtitlan para serem oferecidos como sacrifício ao deus da guerra. Os sacerdotes ensinavam que a terra precisava ser alimentada com sangue humano. Então, aqui nós temos o deus do sol, aqui mais outro deus, e aqui mais outro. Daqui deve ser a mulher cobra, né? Que ficava lá ajudando o imperador, essa daqui. E aqui
um templo asteca. Agora nós vamos falar sobre os incas. O Império Inca desenvolveu-se na América do Sul, nas encostas da Cordilheira dos Andes, em terras que hoje compreendem o Peru, a Colômbia, o Equador, o oeste da Bolívia e o norte do Chile e da Argentina. Os incas consolidaram-se em 1438 e começou a se desagregar já no final do século XV, em 1533, quando seu território foi conquistado pelos espanhóis. Então, os espanhóis eles entraram na América, lá em cima, e veio destruindo os maia, os astecas, até chegou aqui nos incas. Ô, povinho danado, né, gente? E aqui nós temos um terraço para plantio inca. E aqui nós temos o Machu Picchu, que é uma cidade inca que ficava na Cordilheira dos Andes, ó, lá em cima, que eles plantavam tudo nas encostas das montanhas. Como os incas estão organizados? O imperador era considerado filho de Deus Sol. Ele concentrava todos os poderes e era o guardião dos bens do Estado, especialmente a terra, que, ó, mais uma vez aqui, o imperador era que mandava em tudo. A sociedade era dividida em 3 grupos. Então, vamos ver como que era essa sociedade? Agora, aqui já era diferente. Lá em cima, quem mandava eram os sacerdotes, tá? Os sacerdotes é que mandava, ficava lá no topo. Aqui no meio ficavam os nobres, que eram os descendentes dos chefes de clã, que eram os parentes, né, do imperador. Ficava aqui, ó, nessa base. E aqui, bem no final, lá embaixo da pirâmide, ficavam os Ianaconas, que eram os escravos, tá? Então, esses povos se organizavam desta maneira. A organização econômica. A economia baseava-se no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. A população tinha acesso à agricultura e era obrigada a cultivar os campos do sacerdote e do imperador. A agricultura era desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes, como nós vimos lá na imagem anterior. A produtividade era aumentada com o uso de recursos como irrigação, eles faziam tanques e canais, e também adubavam com esterco de iama e de pássaro. A organização artística e cultural. A construção de estradas, pontes e túneis atesta o notável desenvolvimento desses povos. Eles tinham um sistema de numeração decimal chamado quipo, que era usado para contar. As informações eram registradas em cordões de tamanhos diferentes e com diversos nós presos a um cordão principal. Então, aqui está o quipo, ó, que era um sistema de numeração. Aqui, ó, estavam os nós e eles faziam as contas, registravam na hora que eles faziam a venda com isto daqui, com o quipo. Essa civilização inca não dominava o ferro e roda, mas deixaram obras arquitetônicas admiráveis, como terraços para plantio, que nós vimos lá atrás, o sistema de irrigação maravilhoso e vários palácios. Nós temos como exemplo Machu Picchu, que é um conjunto arquitetônico mais famoso do Império Inca, que nós também já vimos. E o Machu Picchu ele está situado numa das regiões mais inacessíveis dos Andes. Então, nós temos aqui
um sistema de irrigação, tá? Dos incas, muito bem feito. Olha, gente, está hoje, até hoje, viu? Vivo. Hoje o pessoal faz visitação lá para ver esse sistema de irrigação. Muito bonito. Como que era feito a organização religiosa dos incas? Eles eram politeístas. Por quê? Porque eles adoravam diversos deuses associados aos elementos da natureza, como a chuva, a terra, o sol e a lua. As divindades, com atitudes semelhantes às humanas, recebiam oferendas, inclusive sacrifícios humanos, gente. Todo favor deveria ser retribuído. O Deus Sol era o Inti. O Deus Supremo dos Incas era a Viracocha, que era o pai de Inti. Então, aqui nós temos o Deus do Sol, o Inti, né? Ele com duas chamas na mão, né? Sendo representado aqui. E aqui era a Viracocha, tá? Que é o Deus Supremo. Agora nós vamos para a atividade. Na atividade 1, meninos e meninas, vocês vão assistir a videoaula, ler os textos no livro de história e responder as atividades no livro, onde vai falar sobre os povos maias, astecas e incas. Isso daqui vocês vão encontrar da página 74 até a 79. Lógico que tem mais assuntos lá atrás, mas as atividades estão concentradas nessas páginas aí, tá bom? Atividade número 2. Quais foram os conhecimentos que os povos pré-colombianos, que são os maias, os astecas e os incas, desenvolveram e foram muito importantes para eles naquele tempo, viu? Quais foram os conhecimentos que eles desenvolveram e eram importantes para eles? Vocês vão responder e vão deixar 4 linhas para fazer essa resposta, tá bom? Questão número 2. Quais eram as características religiosas principais dos povos pré-colombianos? Quais eram as características que os povos maias tinham, os astecas tinham e os incas tinham? O que é que eles tinham em comum religiosamente? Então, para isso, vocês vão deixar 4 linhas. Questão número 4. Para terem melhores colheitas e excedente, os incas e astecas desenvolveram técnicas agrícolas. Escreva sobre 2 destas técnicas, tá bom? Vocês vão ver o que é que os incas fizeram para melhorar o plantio deles e a colheita, e também o que é que os incas fizeram. A professora deu exemplo, mostrou gravuras e tudo, tá bom? Então, vocês vão deixar 5 linhas. E também essas coisas, tudo também tem no livro. Se vocês leem, tem no livro e tem no vídeo. Questão 5. Como era formada a pirâmide social? Lembra aquelas pirâmides social da sociedade dos povos pré-colombianos? Como que era a pirâmide social dos maias? Como era a pirâmide social dos astecas? Como era a pirâmide social dos incas? Desenhe em seu caderno essas pirâmides, descreva as classes sociais de cada uma e pinte. Faz igual está no vídeo, bem bonito, pinte e coloque no seu caderno. Talvez aproximadamente umas 7 linhas desse. Se não, vocês colocam, porque são 3 bases, né? De cada, 3, 3, 9, talvez até usar mais, tá bom? A professora fez esse cálculo, mas talvez use até mais linhas. Lembre-se de acessar e fazer as atividades. Olha as atividades anteriores, a avaliação, quem ainda não fez, vai buscar na escola, responda, a professora está aguardando, viu? Ela não quer deixar ninguém com 0, não, e nem reprovar ninguém. Por favor, gente, vamos lá na escola buscar as atividades. E façam também as atividades que a professora
coloca aqui no vídeo. Até a próxima aula, gente. Um beijo no coração e fiquem com Deus, viu? Tchau!